Olá pessoal, meu nome é André, sou instrutor da Microgênios e nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês passo a passo como criar uma primeira aplicação dentro do MQX. Eu vou utilizar aqui o CodeWarrior na sua versão 10.1 e vou utilizar também o MQX em sua versão 3.7. Caso vocês tenham alguma dúvida em como instalar esses softwares, vocês podem verificar no nosso canal, no canal da Microgênios, onde nós disponibilizamos um vídeo com o passo a passo da instalação, da preparação do nosso ambiente para permitir a realização desse tipo de exercício. Como placa de desenvolvimento, eu vou utilizar aqui um Kit Tower, vou poder demonstrar para vocês em tempo real o funcionamento, mas especificamente eu estou utilizando aqui a controladora do Kit Tower K60N512, que tem aí um microcontrolador da família Kinetz, que utiliza um núcleo Cortex M4, aí um recente lançamento da Freescale. Todo o código-fonte utilizado nesse exemplo vai estar disponível para vocês para download. Vocês podem acompanhar na descrição desse vídeo aonde esse conteúdo estará disponível. Então vocês podem ficar tranquilos que vocês vão conseguir reproduzir facilmente esse exercício. Vocês terão disponíveis aí 3 arquivos. O primeiro arquivo, iodriver.c, que é o arquivo que contém a inicialização e a configuração, além das funções de acesso ligadas ao JPIO disponível nessa placa, e os arquivos main.c e main.h, que contém a aplicação propriamente dita. Agora, de volta ao CodeWarrior, eu vou criar aqui um projeto. Então eu venho aqui no menu File, opção New, MQX 3.7 Project. Vou chamar de primeiro underline MQX e clico em Next. Nessa opção eu seleciono qual a placa que eu estou utilizando. Nesse caso eu estou utilizando aqui o Kit Tower K60N512. Não vou adicionar nenhuma biblioteca. Clico em Next. Não precisa alterar essa configuração. E aqui nesse momento eu vou adicionar um dos arquivos que eu havia comentado com vocês, clicando aqui nesse botão Add. Eu venho aqui na opção File System e vou poder localizar aqui esse arquivo, iodriver.c. Basta eu clicar em Abrir, em OK e Next. Aqui uma opção muito importante, nós devemos selecionar qual a ferramenta de gravação que nós vamos utilizar. No caso desse Kit Tower K60N512, eu devo selecionar essa opção PIE Open Source JTAG e tirar a marcação dessa outra opção aqui. Então basta clicar em Finish. Com isso, meu projeto foi criado, podemos verificar que ele já se encontra disponível. Então nós podemos ver que é muito simples criar um projeto dentro do ambiente CodeWarrior, utilizando o sistema operacional MQX. Todos os arquivos necessários já foram associados a esse projeto, através dessa interface gráfica que nós acabamos de utilizar. Então foi um processo muito simples, um procedimento muito rápido, que não gera dificuldades aí de ter que ficar procurando arquivos a serem adicionados, de fazer grandes configurações. Tudo foi feito através da interface gráfica de maneira muito rápida. Aqui dentro da pasta User Files eu tenho o meu arquivo iodriver que eu adicionei ao longo da criação do projeto, que não vai ser detalhado aqui nesse momento. Aqui dentro da pasta Source nós temos os arquivos main.h e main.c, onde a nossa aplicação será escrita. Dentro desse arquivo eu quero destacar para vocês essa estrutura aqui nomeada como MQX Template List. Ela é uma estrutura que deve estar presente dentro de todas as aplicações que utilizam o MQX, e dentro dela estão descritas, estão declaradas todas as tasks que serão utilizadas ao longo dos nossos exemplos. Todas as tasks devem ser declaradas mantendo essa estrutura. Então eu tenho aqui
uma task que é criada automaticamente pelo MQX, que é identificada como main_task. O primeiro parâmetro aqui é um número de identificação dessa task. Nós podemos verificar que esse main_task é um define, que ele é definido como 1. O segundo parâmetro aqui é o ponteiro da função que é chamada por essa task cada vez que ela é colocada em execução. Então nós temos aqui esse main_task, nós podemos verificar que ele aponta para essa função main_task. Aqui nós temos a quantidade de memória reservada para essa task. Nós temos o número de prioridade dessa task. Nós temos aqui uma string que identifica essa task. E nós temos um parâmetro de criação aqui que diz que essa task deve ser inicializada junto com o MQX. Ela não será inicializada pelo usuário. Agora o que eu vou fazer é substituir o conteúdo desse arquivo main.c pelo conteúdo do arquivo main.c disponível para o download. Eu já tenho ele aberto aqui em um programa. Eu vou simplesmente selecionar e copiar. Vou selecionar e substituir aqui dentro do meu projeto. A mesma coisa para o arquivo main.h, que eu também já tenho aberto aqui num outro programa. E vou substituir o conteúdo. Então, de volta ao meu main.c, eu vou verificar que eu tenho aqui essa mesma estrutura, mqx template list, e dentro dessa estrutura eu tenho aqui a declaração de 5 tasks. Uma task nomeada como init_task, que é responsável por inicializar aí o nosso sistema, por inicializar as outras tasks. E eu tenho aqui uma task para o LED 1, uma task para o LED 2, uma task para o LED 3 e uma task para o LED 4, com os mesmos parâmetros que nós havíamos visto inicialmente. A diferença principal aqui é que apenas a primeira task vai ser inicializada pelo sistema operacional. As outras eu vou inicializar manualmente, digamos assim, eu vou inicializar elas como usuário. Como eu tenho aqui a task chamada de init_task, eu tenho o ponteiro dessa função, que é essa função que está aqui logo abaixo. Nós podemos ver que ela chama uma função chamada de iniciar_io, configura aí os periféricos que nós vamos utilizar, e aqui eu chamo uma série de funções chamadas de task create, são funções internas ao MQX e que vão criar aí as tasks que eu havia declarado anteriormente. E logo aqui abaixo eu tenho as funções associadas a cada uma das tasks, task do LED 1, task do LED 2, do LED 3 e do LED 4. O conteúdo de cada uma dessas funções é muito semelhante. Eu tenho aqui uma variável que vai armazenar o valor que eu coloco no LED. Eu tenho uma função que coloca esse valor no LED e eu inverto essa variável cada vez que o LED é atualizado. O importante aqui é essa função timeDelay, que é também uma função interna ao MQX, que tem como objetivo colocar essa task em espera por x milissegundos. No caso do LED 1, eu coloco por 1000 milissegundos, do LED 2, 2000 milissegundos e assim por diante. Então, essa função para a execução dessa task por esses determinados milissegundos e depois ela retorna automaticamente a execução através do sistema operacional. Uma vez alterado o conteúdo desses arquivos, eu preciso fazer uma configuração no meu projeto. Eu venho aqui na pasta do projeto, clico com o botão direito, opção Build Configurations, Set Active e seleciono aqui um perfil de compilação para que esse programa seja gravado na memória flash do meu microcontrolador. Então, eu vou selecionar aqui Tower K60N512 int flash debug. Com a configuração padrão, esse programa ele é rodado a partir da memória RAM do meu microcontrolador. Mas eu prefiro aqui, nesse exemplo, utilizar a memória flash. Uma vez selecionada essa opção, eu venho aqui no menu Project, opção Build All,
Ele vai pedir para salvar os arquivos, ok. E eu posso verificar aqui na view de console que o meu projeto foi compilado com sucesso. E agora eu vou partir para a gravação desse projeto. Para isso eu venho aqui nesse botão aqui de Debug, clico na setinha ao lado, opção de Debug Configurations, e eu seleciono aquele mesmo perfil de compilação que eu havia escolhido anteriormente. Eu venho aqui na opção de Int Flash Debug, e aí basta eu vir aqui e clicar no botão Debug. E aí basta eu aguardar a gravação desse projeto. Agora que o meu projeto já foi gravado, eu vou mostrar para vocês em tempo real aqui o funcionamento. Basta eu clicar aqui nesse botão de play. Nós podemos verificar aí que os LEDs estão piscando, cada um com uma temporização diferente, todos de maneira independente, cada um controlado por uma task. Esse é um exemplo simples para a gente verificar aí um processo de criação de um projeto. E eu posso parar aqui a execução do meu código. Agora, mais importante do que a criação desse projeto, mais importante do que verificar aí que os LEDs piscam, é entender como o sistema operacional faz essa troca entre as tarefas, como o sistema operacional seleciona qual das tarefas está sendo executada. E é isso que eu vou mostrar a seguir para vocês. Para facilitar a visualização, eu vou utilizar aqui um recurso gráfico, onde nós temos a representação do nosso programa, a maneira como ele vai ser executado pelo nosso sistema operacional. Eu tenho aqui uma fila de tarefas prontas, eu tenho aqui a minha tarefa em execução e eu tenho aqui uma fila para tarefas bloqueadas. Eu posso imaginar que essa configuração aqui é a configuração no momento em que eu inicio o meu programa, logo após todas as tarefas terem sido criadas. Então eu tenho aqui na fila de tarefas prontas a task do LED 1, a task do LED 2, do LED 3 e do LED 4. No momento em que meu programa passa a ser executado, o sistema operacional vai verificar qual dessas tarefas deve ser colocada em execução. Como a tarefa 1 é a que tem maior prioridade, ela é a que entra em execução primeiro, saindo aqui da fila de tarefas prontas e entrando em execução. Ela então passa a ser executada, até que em determinado momento ela chama aí a função de time delay. Como eu já havia comentado, essa função diz para o sistema operacional que essa task deve ser parada, então ela deve ser bloqueada por X milissegundos. Então, essa tarefa sai da execução e passa para a fila de tarefas bloqueadas com um contador aí de 1000 milissegundos, que foi associado através da função time delay. Então, meu sistema operacional vai verificar aqui junto à fila de tarefas prontas qual tarefa é a próxima a ser executada. Por ordem de prioridade, seria a tarefa do LED 2, que sai dessa fila e passa então a ser executada. Ela vai executando suas funções até que em determinado momento ela chama aí a função de time delay. Acontece a mesma coisa, ela é bloqueada, sai da execução e passa para a fila de tarefas bloqueadas aí com um contador, dessa vez de 2000 milissegundos. O mesmo processo é repetido, dessa vez para a tarefa do LED 3, até que ela é bloqueada e entra na fila de tarefas bloqueadas com um marcador de 3000 milissegundos. E o mesmo acontece com a tarefa do LED 4, até que então eu tenho todas as minhas tarefas bloqueadas. Eu estou considerando que toda essa execução aconteceu antes do primeiro milissegundo ter se passado, né, dado a velocidade do nosso processador. Então, eu vou considerar que a partir daí, meu sistema operacional não tem mais nenhuma tarefa de usuário para ser colocada em execução, mas ele tem aí tarefas internas ao seu processamento que continuam sendo executadas.
Então, a partir de agora, eu vou considerar aí que esses contadores são decrementados automaticamente pelo sistema operacional, sem nenhuma intervenção de usuário, até que num determinado momento, o contador da task do LED 1 chega a 0, e essa task então sai da fila de tarefas bloqueadas e entra na fila de tarefas prontas. Isso sem a intervenção do usuário, somente o sistema operacional é encarregado de realizar esse tipo de tarefa. O sistema operacional vai identificar então que ele já tem uma task aí na fila de tarefas prontas. Essa task entra em execução até que novamente ela chama essa função de time delay e volta a ser bloqueada novamente com um contador aí de 1000 milissegundos. Então nosso contador passa novamente a ser decrementado até que dessa vez as tasks do LED 1 e do LED 2 chegam a 0 no mesmo momento. E isso faz com que o sistema operacional retire essas tarefas da fila de tarefas bloqueadas e coloque aqui na fila de tarefas prontas. E novamente, por ordem de prioridade, a tarefa do LED 1 entra em execução até que em determinado momento ela é bloqueada. A partir de agora eu não vou mais me preocupar aqui com essa questão dos contadores, apenas para ilustrar. A tarefa 2 vai entrar em execução até que ela é bloqueada e novamente os contadores passam aí a ser decrementados pelo sistema operacional. A próxima vez em que os contadores chegam a 0, o contador da tarefa do LED 1 e o contador da tarefa do LED 3 chegam a 0 juntos. Então essas tarefas passam aí para a fila de tarefas prontas. E por ordem de prioridade, a tarefa do LED 1 é executada até que é bloqueada, depois a tarefa do LED 3 até que essa é bloqueada, e assim constantemente. O importante é notar que toda essa troca de tarefas, toda essa escolha da tarefa que será executada, a seleção entre as tarefas prontas, o deslocamento da tarefa em execução para uma tarefa bloqueada, tudo isso é feito pelo sistema operacional sem a intervenção do usuário. Então aí que vem uma das facilidades aí, uma das propriedades do sistema operacional. Nós vamos verificando aqui. Nós vamos continuar tendo a execução do programa, que vai seguir a mesma ordem aí que nós vimos durante o funcionamento dos LEDs. De volta aqui ao CodeWarrior, que eu já finalizei a minha sessão de debug, eu posso retornar aqui para a minha perspectiva de edição de código. Esse foi um exemplo simples, com a intenção de mostrar para vocês como é fácil criar um projeto utilizando o MQX a partir do CodeWarrior e também demonstrar para vocês como é esse processo de criação de tasks e mostrar aí de uma maneira simples, de forma bem resumida, né, como um primeiro passo, como é esse processo de interação entre as tasks dentro do sistema operacional. Claro que de maneira bem limitada, de maneira bem simples, apenas como um exemplo. Esse programa foi desenvolvido com base em um Application Note da Freescale. No caso, esse Application Note aqui de número 3905. Vocês podem encontrar para download no site da Freescale, onde vocês vão encontrar aí uma proposta de programa e um código-fonte bem semelhante ao que foi demonstrado aqui nesse exemplo. Como eu já havia comentado, esse código-fonte está disponível para download. Vocês podem verificar aqui que ele está comentado linha a linha, todo o programa está comentado, então é um bom primeiro passo, aí é uma boa forma de introdução para vocês que se interessam por desenvolvimento de programas utilizando o MQX. Então com isso eu concluo aqui esse vídeo e obrigado pessoal, até a próxima.